Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje, Dia dos Pais, gostaria de agradecer à minha família, os meus filhos, Felipe, Douglas e Raquel, na ordem da escadinha, a minha esposa, que além de esposa é minha filha também, e eu sou o filho dela, e a gente é um dentro do outro. Agradecer por esse dia especial, para mim foi maravilhoso, melhor impossível. A gente compreende, né, que a riqueza do homem não está nos bens, né, sim na família. É nesses momentos que vale a pena. E eu desejo isso para todas as famílias, que eles possam ter também essa alegria de festejar com aqueles que eles amam. Amém? A gente vai ler hoje no livro de Mateus, Mateus 1, a partir do 19. Mateus. É uma breve reflexão. Mateus 1, 19. Amém? O texto diz assim: José, com quem Maria estava casada, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Só por enquanto até aí. Deixa eu falar hoje é Dia dos Pais, e eu gostaria de falar desse pai que pouca gente menciona, pouca gente fala dele, mas José era um pai adotivo. A gente vai passar por algumas partes aqui na Bíblia Sagrada que relatam um pouco sobre isso. Eu escrevi aqui algumas coisas. Primeira coisa que devemos observar sobre a vida de José. José era conhecido no meio do povo como filho de José. Está lá em João 1,45 e 6,42. Filho do carpinteiro. Jesus era conhecido no meio do povo como filho de José. E onde é que está escrito isso? Lá no livro de João, capítulo 1, 45, também 6, 42, está escrito lá, o filho do carpinteiro. Está lá também em Mateus 13, 55. De seu pai adotivo, Jesus herdou o título de carpinteiro. Por isso que Jesus é conhecido como o carpinteiro. E no meio evangélico dos pentecostais, Jesus conserta todo quanto é madeira torta, de qualquer jeito que tiver, Jesus conserta. Então, ele herdou isso de quem? Do seu pai adotivo. Quem está me olhando assim? É bonito? Estou bonito? Glória a Deus. Então, Jesus herdou o apelido de carpinteiro porque do seu pai adotivo, José, que era a profissão. Está no livro de Marcos, capítulo 6, 33. Por ter aprendido a sua profissão, certamente Jesus escolheu um homem. Certamente Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida de seu filho. José sabia que Jesus não era seu filho fisicamente, mas o amou como um verdadeiro pai. Que responsabilidade de José, né? Criar o filho de Deus. Pais adotivos, eu costumo dizer que eles têm uma grande responsabilidade. A grande responsabilidade de cuidar de um filho que não é dele fisicamente, que muitas das vezes são filhos que vêm de relacionamentos partidos, relacionamentos que não deram certo, e aí a criança ela passa por sérios problemas. Primeiro, o problema da aceitação, da separação dos pais, todo o problema
que vem acarretar em tristeza, em depressão, em todo tipo de coisa. E esse pai adotivo, ele agora precisa ser o pai duas vezes. Ele precisa conquistar aquela criança, ele precisa dar coragem, ele precisa fortalecer, ele precisa ocupar aquele espaço, ele precisa ser o amigo. Então, ser o padrasto não é brincadeira. Mas também ser aquela pessoa que Deus colocou na vida de alguém para tornar a vida de outro especial, também não tem coisa melhor. Então a gente está falando do Dia dos Pais. Tem muitos pais aí no mundo. Tem um ditado popular que diz que pai é quem cria. Pai é quem cria. E de fato o pai, a referência de um pai numa família é de suma importância. Então aos papais aí que são padrastos, se alegrem no Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo também foi criado por um padrasto. Então existe sim amor de padrasto, amor de madrasta, existe sim, e eu sou prova viva disso, que eu vivo isso na minha vida, amém? Aí uma pergunta: como era o pai adotivo de Jesus? Vamos refletir em algumas características de José. Então José é uma pessoa que precisamos observar ele, para que a gente, somos pais legítimos de filhos legítimos, pais do mundo inteiro, possa observar como José fez para criar alguém tão extraordinário como Jesus Cristo. Amém? Então a primeira coisa, José, ele era temente a Deus. Primeiro ponto de um pai, ele precisa ser temente a Deus, né? Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20. Vamos ver aí, 1:20, está dizendo assim, ó, nós lemos aí: enquanto ele refletia sobre isso, eis que ele apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. A primeira característica, né, marcante na vida de José era o seu temor a Deus. Ser temente a Deus não é ter medo, e sim amor profundo. José tinha uma vida de oração e levava a sua família ao templo todo ano na Páscoa. Está lá em Lucas 2,14. Por tão temente, o Senhor o visitou em sonho 3 vezes para orientar o seu futuro. Primeiro sonhou com o anjo dizendo para assumir Maria e a criança, está lá em Mateus 1:24. Depois o anjo apareceu novamente em sonho, ordenando que ele fosse para o Egito, está lá em Mateus 2:13. Num terceiro sonho, o anjo lhe disse que poderia voltar, está lá em Mateus 2:19. Então aqui mostra para nós que todo o roteiro de sonhos e viagens mostra que ele era alguém que tinha grande intimidade com Deus. Então ele sonhou, ele queria abandonar a esposa em secreto, porque imagine você estar próximo a casar com alguém e descobre que essa pessoa está grávida. Mas ele era tão especial que ele não queria difamar a Maria, e ele tentou deixá-la secretamente, porque sabia que seria muito grave para a vida de Maria se ela fosse descoberta. Mas ele prontamente ouviu a voz do anjo do Senhor e recebeu. Depois ele levou também Maria para ter filho. Depois ele, na perseguição que havia, que Herodes queria matar todas as crianças, ele ouviu a voz do anjo, dizendo: a senhora pode ir, porque já morreu aquele que tentava matar a criança. Então ele era uma pessoa temente. Aí ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, buscar sempre a vontade de Deus em tudo, viver na presença de Deus. É a melhor forma de um pai abençoar a sua família, como o sacerdote do lar, está em Deuteronômio 6:6-10, que está escrito assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as estimarás ao teu filho, e delas
falarás assentado na casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-te, e casas cheias de todo bem que tu não conheceste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Um pai de família precisa buscar o temor do Senhor e o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios 9 e 10. Seja exemplo de temor a Deus. O pai precisa ser um exemplo de temor a Deus. O pai é quem orienta, o pai é quem direciona, né? O texto está aqui falando de Deuteronômio que deve falar da palavra de Deus ao deitar, ao levantar, ao caminhar, todo o tempo está falando do Evangelho. Eu falei isso ontem para Douglas, falei quando você cresceu no Evangelho, você sabe, o que eu podia lhe passar, eu passei, para que você, quando cresça, não se desvie do caminho da palavra, do entendimento. Então, que bom quando os pais orientam seus filhos, para eles saberem a quem recorrer, saberem quem é Deus, para não blasfemarem contra Deus, para não se desesperarem em momentos difíceis que virão sobre a vida. Eles saberão que eles têm um Deus. Por isso que muitos filhos falam na Bíblia Sagrada: o Deus de meu pai, o Deus de minha avó, o Deus de minha mãe, porque ainda Deus não se revelou para ele, porque ele ainda não teve aquela experiência com Deus. Então ele se apoia na fé em que ouviu o tempo todo sobre os seus pais. Segundo ponto para um pai de excelência: ele precisa ser responsável. Está lá no livro de Lucas 1:27, 2.4. Outra característica de José é a sua responsabilidade, que se destaca entre os seus adjetivos. Primeiramente, se percebe pelo fato de estar despojado com Maria, que está em Lucas 1:27, assumindo seu compromisso de constituir uma família. José cumpriu a sua obrigação civil e foi fazer o recenseamento na Páscoa, e no lugar certo, mesmo diante da dificuldade de ter a sua esposa grávida. O livro de Lucas 2:4 se encontra esse período aí da gravidez de Maria. Além disso, José assumiu a paternidade publicamente de Jesus, recebendo Maria como sua esposa. Mateus 1:24. Olha que homem extraordinário. Ele não ficou se lamentando, Ele não ficou se justificando, ele assumiu publicamente. Prontamente ele obedeceu, e assumiu o papel de um homem. O homem, ele precisa ser responsável. Ser conhecido como carpinteiro também denota que era um homem trabalhador e um bom profissional. E também ensinou a profissão a seu filho. Está lá em Marcos 6:33. Deu educação a seu filho, provavelmente em casa. Está lá em João 7:15-17. Pois Jesus sabia ler. Lucas 4:16-17, tem muita referência, mas não dá para a gente estar acompanhando aqui. Mas Jesus sabia ler e escrever. João 8:8, exemplo de um pai que ensina muito. O exemplo de um pai ensina muito mais que suas palavras. O exemplo de um pai ensina muito mais do que as suas palavras. Então Jesus sabia ler e escrever, porque você para e vê Jesus no templo aos 12 anos, lendo, ensinando na sinagoga. Então, José, por que a gente tem certeza que era José? Porque este era o papel do pai. Então, José, ele era um homem extraordinário. O exemplo é a melhor forma para um pai educar o seu filho. Todo filho aprende com seu pai. Ensina a criança o caminho que deve andar. Provérbios 26:6. E lembre-se de suas atitudes, está em Lucas 15:17. Quando um pai dá exemplo de responsabilidade, seus filhos o seguem como referencial, e mesmo que se desvie, um dia se lembrarão. Seja um exemplo de pai responsável. O pai precisa ser responsável. Terceiro ponto
que um pai precisa ser. Ele precisa ser obediente. Mateus 1, 18, 25. A terceira característica marcante de José é a sua obediência a Deus. Por isso foi chamado de justo. Ele era tão obediente que ele era chamado de justo. Mateus 1, 19. Está escrito que ele era um homem justo. Porque Maria estava para casar sendo um homem justo, está vendo? Sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público. O homem que é homem, ele não envergonha. Ele é justo, né? Nesses moleques que a gente vê por aí. Ele foi chamado de justo, obedeceu à lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. Ele obedeceu à lei, ele levou Jesus para ser circuncidado. Não havia coabitado com sua noiva antes do casamento. Somente depois do nascimento de Jesus é que recebeu Maria como sua mulher. Olha que homem justo, né? Porque a partir do momento em que ele assumiu Maria como sua esposa e estava grávida, ele já tinha todo o direito, como esposo, né, de ter relações com ela. E ela não poderia se negar. Mas o que é que ele fez? Ele esperou. Característica de um homem justo. Ele sabia que Deus havia falado com ele. Por um instante, José foi tentado a deixar Maria. 1,19. Ele foi tentado a deixar, com as melhores intenções de livrar sua noiva de um castigo infame. Contudo, assim que recebeu a mensagem do anjo, obedeceu imediatamente, recebendo Maria como esposa e o filho como se fosse seu. Mateus 1,24. Até o nome da criança José obedeceu e colocou como mandou o anjo. Está lá em Mateus 1, 21 e 25. Deste os lugares onde morou com sua família, até cada detalhe da sua vida foram em obediência e orientação de Deus. Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes ao pai. Se o pai não obedece à sua liderança, os filhos não saberão obedecê-lo. Muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar a obediência, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá no 1 Samuel 15, 22. Por isso é importante buscar em toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Um pai sabe o que é melhor para o filho. Mateus 7, 9 a 12. E precisa ensinar a ser obediente em tudo. Seja um exemplo de obediência a Deus. Eduque seus filhos para Deus. Essa mensagem hoje é muito mais para as pessoas que estão aí na internet ouvindo, para os que estão aqui assistindo. Às vezes a esposa também precisa ver essas características, a jovem, para ela buscar em um homem características de homem de Deus para se casar, para se relacionar, para ter dentro de casa um homem que a ame, que a respeite, que ame a Deus. Primeiramente, esse homem precisa amar a Deus. Olha só, Maria tinha todos os critérios, todos os padrões estabelecidos por Deus para que Jesus fosse gerado, mas José também tinha todos esses padrões: temente, honesto, sincero, obediente. Então precisamos educar os nossos filhos. Não sabemos como foi o fim da vida de José. Muitos historiadores acreditam que ele morreu antes de Jesus. Olha só. Historiadores acreditam que José morreu antes de Jesus morrer. Incrível isso aqui. Quase nada. Você vê poucas informações sobre José. Por isso, Cristo demonstrou ser responsável, está vendo? Por isso, Cristo demonstrou ser o responsável por sua mãe enquanto estava na cruz. João 19, 26. No exemplo de sua vida, tem muitos a nos ensinar, pois viveu com o propósito de preparar seu filho.
né? Por que a gente fala isso? Porque quando Jesus estava ali na cruz sendo crucificado, que a mãe dele estava ali desesperada, e aí Jesus olha para João e diz assim: olha, tá aí a tua mãe, você vai cuidar dela, porque significa que Maria já estava sozinha. Não é bonito, né? Jesus passou essa responsabilidade para o discípulo amado. Cuide dela, mulher, é aí teu filho, pois aí é tua mãe, cuide dela. Nós também não sabemos como será o fim de nossa vida, e devemos viver para Deus, cada minuto do nosso viver estando prontos para deixar os filhos preparados para a vida. Talvez Deus tenha permitido que soubéssemos o fim da história. Deus não tenha permitido que soubéssemos o fim da história de José, para mostrar que a paternidade é uma história sem fim, mas que os filhos educados para Deus dão continuidade eternamente. Bonito, né? Talvez seja isso. A paternidade é algo sem fim. Os filhos darão continuidade, e assim sucessivamente, dia após dia. Se você soubesse que há um grande propósito de Deus para seu filho, como você educaria ele? Com certeza da melhor forma possível, né? Se você soubesse a missão, como é que você educaria? Então todos nós sabemos o propósito que Deus tem para nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor, por isso precisamos criá-los com muita responsabilidade. E aqui, eis aqui as orientações, o que deu certo na vida de um homem: temente a Deus, honesto, justo, crente todo, amava as coisas de Deus. Então, o que deve fazer? Então é o que deve fazer, porque assim como José sabia que Jesus era especial, cada criança também é importante para Deus, e para eles reservou o seu reino. Está em Mateus 19:14. Não seja um pai como o mundo quer, e sim como Deus ensina. Hoje nós estamos vendo muitos pais aí querendo seguir o padrão do mundo, querendo seguir, mas Deus não quer que nós seguimos o padrão deste mundo, e sim o padrão dele. Está tendo uma campanha pesada aí na internet, o Felca, que Deus abençoe a vida do Felca, ele está se levantando aí para combater, sabe, a pedofilia infantil. Mães e pais que têm colocado seus filhos na internet, sabe, e pedófilos têm pegado esses vídeos e têm transformado em coisas terríveis aí fora. Então ele está trazendo esse alerta para os pais, e a gente começa a ver coisas horríveis, porque a gente vê pais e mães que começaram com vídeos simples, agora eles estão vendendo seus filhos, porque está dando muito dinheiro, e com isso aí, esse público que consome essa pedofilia infantil, coisa terrível, está cada dia mais crescendo, e precisa que alguém combata. E se você não tem um pai como José, você tem a Deus, que é um pai mais que excelente. Ele é um pai que nunca te abandona, e mesmo que todos deixem, ele nunca te deixará. Ainda que uma mãe abandone seu filho que amamenta, Deus jamais te abandonará. Ele é um pai zeloso e tem cuidado de nós. Nunca sinta-se órfã. Você nunca estará sem pai. Ele tem cuidado de vós, dia após dia. Portanto, esta é uma pequena mensagem para os pais, para que possa refletir na responsabilidade que um pai tem. O pai não é aquele que faz as vontades dos seus filhos. Pai é aquele que faz a vontade de Deus e cria os seus filhos para o Senhor, porque os filhos são herança do Senhor, e esses filhos sairão para o mundo e eles replicarão aquilo que ele aprendeu com os seus pais. Assim como Jesus, que o pai dele, o pai adotivo, morreu antes dele,
Mas José fez bem o seu papel e Jesus deu continuidade ao trabalho que o seu Pai eterno, o seu Pai do céu havia lhe dado, mas também carregando em si as características do seu Pai terreno. Coisa mais linda do mundo. E assim as pessoas conheciam, e é de fato. Ali, né, às vezes fala assim: Douglas, o filho de Davi. É Dai, filha de Moisés. É assim que fala? É fulano, filho de Beltrano. Ou seja, a referência. Agora, quando você tem uma referência ruim, quando o seu pai é a referência ruim, não fica bem. O pai precisa ser um exemplo. A gente vê aí, tem uma influência aí que o pai dele é o comandante de uma grande facção aí. Mas toda vez que alguém fala do nome dele, é fulano, filho de fulano, Ou seja, sempre é levado para o crime, sempre é levado para, Sempre, o cara pode até estar se divertindo, sei lá, como um jovem qualquer aí, mas toda a atenção volta-se fulano, que é filho de fulano, E aí isso acaba influenciando na vida dele. Por isso precisamos ter cuidado com as influências que estamos passando para nossos filhos. Por isso, assim, é o que Deus tem para falar ao nosso coração hoje, e que essa mensagem fique aí na internet, e que ela alcance o coração dos pais e também o coração dos filhos, para que converta o coração do filho ao pai, do pai ao filho, e que eles possam juntos chegar na glória, na eternidade, e que a missão de redenção seja concluída em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para seu pai, para seu amigo, abençoe essa obra, ore por nós, amém? Vamos ficar de pé. Deus, eu te agradeço por essa noite especial, por esse momento especial, que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança. Toma os pais dessa nação em tuas mãos, nos reverte, nos cura, nos liberta, nos dá um mês abençoado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, e você diz amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, e você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.